Olá, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Ciclo Internacional de Palestras Enesila de Lima. Hoje nós teremos a palestra intitulada A Estrada do Bule, Aspectos Históricos de uma Estrada do Norte do Paraná, que será apresentada pelos estudantes de graduação do curso de História da Universidade Estadual de Londrina, que são participantes do projeto de pesquisa sob orientação do professor Marco Antônio Tatal, que são eles Erandi Júnior, Helena Rui, Rodrigo Mioto e Vitor Proencio. Antes de iniciar a palestra, eu gostaria de avisar que a palestra de hoje ela foi gravada e ela está sendo transmitida em formato de estreia no YouTube, né? Portanto, as perguntas que eventualmente surgirem ao longo da apresentação, elas podem ser enviadas via chat ou via comentário, né, posteriormente, e nós iremos repassar as questões para os apresentadores, e essas questões poderão ser respondidas na próxima palestra, certo? Então, agradeço mais uma vez aqueles que estão aqui no YouTube nos assistindo, nos acompanhando por aqui. Espero que tenham uma ótima palestra. Boa tarde. Hoje nós vamos estar falando aí um pouco sobre a Estrada do Bule, né, sobre a Estrada Rural. E o tema de hoje é a Estrada do Bule, aspectos históricos de uma estrada do norte do Paraná. Aí vai ser apresentada por Erandi Júnior, Helena Rui, Rodrigo Mioto e o Vitor Proencio. Deixa eu passar os slides. Aí. Agora eu vou falar um pouco sobre a historicidade e historiografia, né, dessa estrada rural, que aqui no Paraná, né, ou no que futuramente viria a ser o Paraná, esse conceito de estrada rural, ela vai se firmando já ali, né, com os indígenas que já habitavam nesse território, né, e também posteriormente com essa introdução da coroa portuguesa, que nos seus anos iniciais do colonialismo, né, vai utilizar desses caminhos indígenas para, de uma certa maneira, começar a criar, a desenvolver essas estradas, né? Mesmo que elas, lá no início, são irregulares, né, de certa forma, mas isso, então, permitia essa relação, né, essa transição, essa troca entre ambos, né? E que, posteriormente, ela viria a ser desenvolvida, né, com os bandeirantes nessa entrada pelo território brasileiro, né? Então, essa estrada, né, a estrada rural, como já dita, ela vai servir, então, justamente para um fim econômico, né, para um fim comercial. Essa é uma das características das estradas rurais, né? E como mencionado já no início, a Estrada do Bule, né, que ela fica aqui no norte do Paraná, ela não se enquadra muito nesse aspecto, porque ela não é para um fim comercial, ela não é para um fim econômico, ela é mais para um fim cultural, né? Que as pessoas fazem caminhadas lá, os evangélicos, né? Os religiosos, no caso, os ciclistas também, que utilizam muito dessa estrada. Então, ela é mais vinculada nesse aspecto cultural. Já a criação, essa apropriação da estrada rural aqui no Paraná, ela vai surgir ali justamente no século XVI, no século XVII, que é onde começa, então, essa ocupação no sentido norte e sul, né, a partir ali do que hoje seria o estado de São Paulo, que seria a Cananéia, né? Então, a partir desse contexto, desse local, que se inicia essa apropriação dessa estrada rural. E quem seria, então, né, os responsáveis por essa apropriação, por esse início, né, que seriam os catadores de ouro, seria também alguns aventureiros, né, os caçadores de indígenas, no caso, né, que também poderia ser enquadrado como os bandeirantes. Então, eles movimentaram, de certa forma, para contribuir para essa, de forma indireta, né, ou indireta ou direta, para a criação desse espaço que, no caso, seria essa estrada rural. E essas modificações, como eu já disse,
ela se refere, então, a essas trilhas, né, que acontecem... Então, essa modificação, ela acontece no século XIX, né, ali na parte litorânea do Estado brasileiro, né, com um fim econômico, né, a partir desses bandeirantes, né, então, e o intuito desse desenvolvimento também pode ter uma característica de ligação, né, de trocas de mercadorias entre essas vilas, né, ou seja, eles faziam esse percurso, eles faziam a pé, e a partir desse desenvolvimento, dessa melhoria, eles passam de um modelo que seria a pé para a utilização de um meio de transportes, né, que poderia ser a carroça. Então, há um desenvolvimento dessas estradas, né, há uma melhoria nesse transporte, né, que é como mencionado. Então, é importante, né, notar, então, que essas estradas rurais, aqui no Paraná, elas estão entrelaçadas, né, elas estão relacionadas justamente com essa história colonial, né, com essa colonização, e também com esse desenvolvimento econômico que iniciava ali nessa região do que viria a ser o Paraná, né? Então ela vai refletir também a importância, né, dessas vias para as pessoas, né, que habitavam essa região. Então a historicidade e a historiografia dessa estrada rural baseia-se então nesses aspectos mencionados, né? E hoje, como podem notar aí no slide, hoje a estrada, então, ela vai estar também vinculada a uma identidade, né? A uma construção de uma identidade dessas pessoas que habitavam ali. E o que antes, né, estava vinculado a algo que era relacionado a estradas reais, às estradas antigas, hoje passa por uma modificação muito grande, né, nessa construção de identidade. Dito isso, né, a gente vai agora analisar, então, também porque a gente tem que observar também na prática, né, e a partir disso que eu falei, a gente vai agora observar algumas estradas para poder ter uma noção mais ampla do que refere-se a essa historicidade e historiografia aqui no Paraná. Aí agora eu passo a minha palavra para o Vitor Hugo, que vai falar um pouco desse aspecto. Boa tarde a todos. Como o Erandi disse ali, eu vou fazer um gancho da construção historiográfica das estradas históricas no Paraná, né, principalmente duas, e também da estrada do Bule, né? E nesse sentido, a gente vai chamar atenção aqui nessa construção historiográfica do Paraná para duas estradas principais que muitas vezes, dentro da macrohistória, ela acaba dando visão para elas, mas acaba silenciando outras, né? Então, assim, nesse contexto, tanto na nossa pesquisa teórica, na nossa pesquisa prática, nos chamamos a atenção para a estrada do Piabiru e a estrada do Itupava, que geralmente, tanto por acadêmicos, tanto por entusiastas, o que se resume quando se trata de estradas históricas no Paraná e até mesmo no Brasil, assim. Por quê? Um resumo prático aqui, rápido. A estrada do Piabiru, eu acho que é a mais conhecida, eu chutaria, isso vai de mim mesmo, por ela ser uma estrada ou um caminho, né? Depende muito, depois ela vai ser transformada em estrada, transoceânica. Em que sentido? Ela praticamente cruza toda a América Latina. Então, ela começa ali em São Vicente ou na cidade de Cananéia, como o Erandi falou, depende muito ali do consenso entre os historiadores, e ela vai cruzando, adentrando até a América Latina, até chegar na parte litorânea do Peru. Então, ela tem trecho de terra, ela tem trecho de rios, passa por ribeirões, riachos e tudo mais, e foi por muito tempo utilizada pelos indígenas, né? Que depois ela vai ganhar uma outra ressignificação, uma outra identidade. Mas até então, ela está mais envolvida no conceito da macrohistória, né? Quando a gente se fala de
estradas históricas é uma das primeiras que vem na mente do senso comum e até mesmo do que é tratado entre os próprios acadêmicos, né? A própria estrada do Piabiru, depois, ela foi se desenvolvendo, daí de caminho, a gente pode chamar ela para estrada, com a famosa marcha para o oeste, né? Que aí entra a parte dos tropeiros, dos bandeirantes, que o Erante comentou ali um pouquinho, que ela começa a ter uma nova identidade. Essa que era um caminho indígena, passa a ser, então, um caminho colonial, né? Porque ela recebe uma outra característica nesse sentido de expansão para o oeste, de adentrar, né? Tanto no Estado brasileiro, tanto também até da própria América Latina ali, né? Então ela acaba tendo essa outra identidade. E esses caminhos coloniais, ou seja, essa estrada do Piabiru, ela também serve como transporte de animais, né? Que a gente vai ver ali nos slides, as varas de porcos, né? Também tem o escoamento de produções, que o mate, que é muito importante para a historiografia do Paraná. Eu acho que é um dos fatores bem preponderantes para a economia paranaense, né? Então, essa estrada do Piabiru, o caminho do Piabiru, depois que passou a ter essas características coloniais, ela também passa por esse processo de novas características. Então, trânsito de bandeirantes, é trânsito de tropeiros, é trânsito de animais, é trânsito de mercadorias, que também vai ter um processo muito importante na economia paranaense, né? E outra, puxando aqui mais um gancho, dentro dessa macro história, que a gente vê muitas vezes, dessa historiografia sobre as estradas, é o caminho de Itupava, né? Que ele começou a ser utilizado a partir de 1625. Ele é um dos principais caminhos, eu diria o principal, que liga o litoral ao Planalto Curitibano, né, e vice-versa, que também, eu diria, seria o principal meio de escoamento até a parte ali dos portos, né? Só que não é porque foi utilizado por muito tempo. Eu acho que o caminho, as estradas de Itupava foi utilizada por cerca de 250 anos, significa que era tranquilo, que era de fácil acesso, de fácil movimentação, né? Muito difícil, muito pelo contrário. O caminho de Itupava era de difícil trânsito, né? Ele tinha, então, ele chega de 55 quilômetros, só que assim, bem complexo. Ele ia para leste, ou seja, deixou de Curitiba em sentido aos portos, né, para leste. Ele tinha caminhos ondulados, bosque de pinheiros, matos ralos, né, passava por ribeirões, não chegava a ser rios, mas passava por ribeirões, passava pelo rio, eu acho que é o rio Bacacheri ou Bacacheri, depende muito da pronúncia, né? E aí começava outra aventura também. Tinha vias montanhosas, tinha matas, tinha pastos, até chegar à Serra do Mar, que é uma serra que vem descendo ali do Rio de Janeiro até a costa litorânea, até o sul aqui. Ou seja, era um caminho muito utilizado, mas de difícil acesso, difícil movimentação. Também tinha revestimento de pedras grosseiras ali, conforme foi ganhando mais intensidade de transporte, né? Mudança de temperatura, umidade, neblina, chuva. Era muito complicado. Mas também é uma estrada que está sempre ligada à macro-história. Eu diria que essas são as duas principais que estão ligadas à macro-história aqui. Mas aonde que a gente quer chegar com isso, né? Voltando aqui para essa estrada do Bule. Tanto a nossa linha de pesquisa, o nosso grupo aqui, a gente tem o intuito de trazer novos olhares, tanto dos acadêmicos, tanto do senso comum. Porque para a gente que mora aqui no norte, por exemplo, estamos praticamente do lado, mas pouco se tem conhecimento, pouco se sabe e muito apagado. Seja pela macro-história, né? Seja também pelo que é considerado relevante, tanto para acadêmicos, tanto pelo senso comum, e o nosso intuito é trazer isso. Em que sentido, né? Aí a gente entra na parte de pesquisa. A Estrada do Bule, ela foi desenvolvida a partir da Companhia de Terras do Norte do Paraná. Como ela foi parcelando as terras e vendendo, ela criou uma estrada que ligava esses pontos. E essa estrada se chama Estrada do Bule. Por que ela tem esse nome? Porque ali era uma gleba, né? E também foi sendo vendeu para o fazendeiro Arnold Bule, e por isso ganhou o nome de Estrada do Bule. Aí então vem a deriva desse nome. Mas a Estrada do Bule, por muito tempo, além de ser ponto de ligação entre essas demais localidades da Companhia de Terras do Norte do Paraná, ela também foi de escoamento de produções, né, que a gente vai ver ali adiante. Até hoje ainda tem resquícios das produções, que é café, o trigo, o milho. Acho que a Helena pode passar mais um slide, por favor.
aqui a gente trouxe aqui pelo Google Maps, a extensão dela, mais ou menos, ela começa em Cambé ali, que seria em Cambé hoje, no Google Maps, né? E vai até Londrina, mas ela liga cerca de 4 cidades, que é Londrina, Cambé, Rolândia e Arapongas, até que a gente tem o pequeno marco das 4 fronteiras, ou seja, intermunicipal. E ela foi muito importante nesse processo de escoamento de trânsito. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, com as novas ressignificações, ela também ganhou uma nova identidade. O que antes era escoamento e era ligações entre pontos e outras, ela ganha, podemos resumir, mas não somente aí, 4 características básicas, né? Em que sentido? Ela ganha um uso religioso, porque ela é acompanhada de várias igrejas, seja católica, eu acho que também tem algumas protestantes abandonadas, em uso também, então às vezes até se torna um caminho de peregrinação, né? Peregrinação também é utilizada para religiões de matriz africana, então a gente vê ali para os rituais, para os seus cultos também, né? Aí vai derivar muito de quem utiliza, mas há despachos, há entregas a todo tipo de manifestação religiosa. A gente também tem os pontos hidrográficos, que são suas cachoeiras que estão ali presentes, as suas corredeiras. Então, tem um uso recreativo, tem um uso de lazer, que é da população que mora ao redor, mas também tem uma certa parcela de turista, né? Varia muito ali do público. E também tem a parte desportiva. Hoje a Estrada do Bule é utilizada para caminhada, é utilizada para esporte físico, uma pedalada, e a gente vai ter um pouquinho mais de ênfase ali adiante com os nossos colegas. E essas seriam as principais, eu acho, o uso da Estrada do Bule, né? Atualmente, né? Que é o turístico, caminhada e tudo mais. Nesse sentido, a gente trazendo essa construção historiográfica da Estrada do Bule e essa ressignificação dela atualmente, a gente tenta legitimar como a microhistória vem desvendando e dando novos olhares a essas cidades históricas do Paraná, porque ela também teve legitimidade e importância como a Estrada do Piabiru, como a de Itupava, só que muitas vezes ela é silenciada, e esse é o intuito do nosso grupo de pesquisa, né? A gente se debruça sobre isso, para trazer também e enriquecer a historiografia paranaense e também até mesmo do norte do Paraná. Acho que é isso. Posso passar a parte para a Helena. Obrigado. Na verdade, vai ser para mim, o Rodrigo. Pessoal, pode passar para o próximo slide, Helena, por favor. Antes de falar sobre a estrada em si, né, a gente precisa entender o que seria uma paisagem histórica rural, né? A gente precisa definir isso para podermos observar na Estrada do Bule, que é o que a gente está trabalhando no nosso projeto, se há esses aspectos também. Então, o que é uma estrada rural? Então, ela é uma área geográfica que ela é moldada pela atividade, ocupação da intervenção humana, que geralmente essa intervenção humana ela vai ter o uso de terras, da vegetação, de edifícios, de estruturas, os recursos de água, recursos naturais, né, florestas. Pode passar para o próximo slide? Que eles vão estar dentro dessa paisagem rural. Tem um boletim muito interessante americano que ele vai descrever em 11 elementos o que precisa ter na observação de uma estrada para constituir-se uma estrada histórica, rural ou não, né? E dentro desses 11 aspectos, a gente vai observar eles nas imagens que a Helena vai passar depois. Dentro desses 11 elementos, dessas diretrizes para avaliar se o documento de documentação, perdão, se a paisagem é histórica ou não, a gente tem o primeiro, que é o uso e atividade de terras, a gente tem os padrões de organização espacial, a gente tem a resposta ao ambiente natural, tradições culturais, redes de circulação, demarcação de limites, vegetação relacionada ao uso do solo, a gente tem a edificação de estruturas e objetos, a gente tem os aglomerados, isso é muito importante também, os sítios arqueológicos e os elementos de pequena escala. Todos esses elementos, eles
compõe o que a gente chama de uma estrada histórica rural, que é o que a gente vai poder observar nas fotos junto com a Helena, onde ela vai falar de alguns pontos que a gente pode observar, e eu vou falar um pouco dessa parte mais teórica do que é cada elemento que a gente pode ver na estrada, tá? Então, acho que se a Helena quiser passar para a próxima. Sim, vou passar aqui. Então, eu vou mostrar, né, nas imagens, características dessa paisagem rural da Estrada do Bule. Aqui a gente pode ver, né, na primeira imagem, usos da terra e atividades, que a gente tem uma produção de café, ao fundo ali o milho, no segundo plano, já colhido, né? Mas ao fundo a gente ficou um pouco na dúvida se continua sendo milho ou se já passa a ser trigo. E ali tem, em terceiro plano, a cidade de Londrina. Aqui a gente percebe que a produção de café, ela não é muito grande, né? Não é tanto para ser comerciado. E no meio da produção de café, tem alguns restolhos ali de milho ainda. É interessante também aqui ver os padrões de organização espacial, mas aqui, você quer falar um pouco, Rodrigo, sobre como que é esses usos da terra, as atividades? O que a gente pode definir de uso da terra e atividade é como as atividades humanas, elas conseguem moldar a paisagem rural. No caso, né, que a gente consegue observar aí, está sendo pela agricultura. Como a Helena já descreveu, né, tem o plantio do café, temos o milho ali também, ficou na dúvida na questão do trigo, mas temos o plantio do milho ali evidente. Só que pode ter algumas outras atividades que podem influenciar também, não é o caso, mas seria também a pecuária, o comércio, né, a indústria. Essas também podem moldar o uso de terras e o uso da terra como atividade na área rural. Tá? Se quiser passar para o próximo, daí então. Aí é que a gente vê que existe um padrão, né? Uma coisa organizada. Tem a produção do café, ao fundo é a produção de soja, tem ali o carreador, né? Que é essa estrada para entrar na produção e sair, né? Então, se nota uma organicidade, não é uma coisa colocada à toa. Perdão. Aqui nessa próxima imagem também tem os edifícios, uma mata ainda no fundo, o cercado, né? A estrada que leva até os edifícios. Deixa eu ver se tem mais aqui. Isso, aqui. Essa questão dos padrões de organização espacial, elas são vistas em grande escala, né? Que ela é influenciada muito pelo fator político, econômico, tecnológico e natural, que são os sistemas de vias, os padrões do campo, a localização das fazendas, as proximidades de fonte de água, né? Onde você se localiza a sede de uma fazenda, aonde tem as plantações, a estrada principal, né, e suas ramificações. Então, tudo isso são os padrões de organização espacial que a gente pode observar nas imagens. E aqui a gente tem a resposta ao ambiente natural, que é, né, a construção do homem ali perto a uma represa. A gente nota também que tem a utilização de um quebra-vento, né, ali ele faz um maciço com essas árvores, né? E dá para notar que foi construído propositalmente perto a esse ambiente, né? A necessidade do homem de ter esse contato com a natureza. Referente à resposta do ambiente natural, o que a gente caracteriza
é a questão, como a Helena comentou, de montanhas, rios, florestas, as pastagens, né? E como as construções humanas, elas estão dentro desse ambiente natural. E como esses métodos de construção evoluem em resposta à geografia e os sistemas ecológicos da área, né? Como a gente pode observar, ali tem uma paisagem onde tem uma casa que ela é pensada direcionalmente na posição do vento, né? Temos ali uma montanha, a questão de um vale, né? Uma montanha. Então, tudo isso pode ser observado dentro do ambiente natural e a construção humana. Passando então para a parte agora de tradições culturais, né? Aqui a gente tem a presença de uma igreja, então, que remete às religiões, né? Aqui também a gente pode ver um resquício de religião de matriz africana. Aqui uma outra igreja, ali na porta a gente pode ver uns santinhos. Essa imagem a gente tirou no ano passado, se eu não me engano foi no dia 14 de maio. E a gente voltou, né, nesse ano e já não tinha mais esses santinhos, então retiraram eles de lá. Então a gente consegue notar, né, como que vai se modificando ao longo do tempo também, diferença de um ano para o outro, que foi tirado dali, que faz parte dessa tradição cultural também. Pode falar. Essas tradições culturais, é interessante ver como elas influenciam a estrutura das comunidades. Então, há uma diversidade grande na questão dos edifícios, como esses edifícios são moldados de acordo com as crenças religiosas, os costumes sociais, as identidades étnicas, né? E até então as habilidades que vão moldar essa forma como as construções são feitas, né? Como a gente viu aqui, então a gente tem alguns templos religiosos, né, voltados ali à Igreja Católica, mas a gente tem também um espaço onde é feito algumas oferendas de matrizes africanas, e tudo isso compõe a questão das tradições culturais. Aí a gente tem as redes de circulação, né? Ali a gente tem a moledada, dá para ver até pela cor da terra essa diferença, né? Que aqui é uma estrada principal, nessa terra um pouco mais clara, que tem a maior circulação de automóveis por ela, né? E aqui o carreador, né? A estrada secundária, que passa por meio da plantação. Aí a gente tem a plantação de café. Aqui também, no meio da plantação de café, a gente tem plantação de milho também, né? Isso, no meio dessas redes de circulação, é uma questão mais do sistema de transporte. Então, no caso aqui, que a gente consegue ver, temos à direita ali uma estrada principal, ela vai fazer a ligação entre as comunidades maiores até as cidades, e dentro dessa estrada principal a gente tem as ramificações, né, as estradas secundárias, que vão levar até as fazendas particulares, ou vão passar por dentro das plantações de cada agricultor, e elas vão facilitar o movimento das pessoas, matéria-prima, gerar um pouco a economia, né? Então, isso entra nas redes de circulação. Sim. E aqui a gente tem claramente, né, uma demarcação de limite, né? A gente pode ver ali na imagem direita uma placa de proibido a entrada de estranhos. A gente tem essas demarcações, né, pelas pessoas mesmo, aqui a cerca. Aqui, nesse dia que a gente foi fazer esse trabalho de campo, eu achei muito interessante o que o nosso orientador falou sobre esse tronco aqui no meio, que às vezes um detalhe assim pode servir como referência para se localizar dentro daquela estrada. Então, essas demarcações também servem para isso, de certa forma, né? Aqui a gente também tem a demarcação da Fazenda Bulli, né? Do Arnoldo Bulli Neto, que
A gente tentou falar com o pessoal lá, mas eles não foram muito receptivos para conversar com a gente poder ter acesso a essa fazenda, né? Que foi, na verdade, o que originou o nome da Estrada do Bulli, que é da família Bulli. A questão da demarcação de limites, acho que a Helena já falou muito bem sobre, mas só ressaltando, ela vem falando da separação entre daquilo que pode ser considerado público, né, onde a gente consegue andar pelas estradas principais, e a divisão para as estradas particulares. Então, a gente tem muro, pode ter cerca, pode ser uma delimitação mais voltada para o visual, nesse caso, né, como até aquele tronco, né, porque aquilo limita que ali começa uma propriedade particular. Então, ali limita o particular do que é público. Então, por isso que até nessa questão da fazenda do Bulli, aí a gente não teve muita autorização para passar, porque a gente já está ali dentro de uma propriedade particular. Sim. E aqui a gente percebe também o 7º ponto, né, para se levar em consideração, a vegetação relacionada ao uso da terra. Então, a gente tem uma mata ali crescendo, né, e como que essa vegetação vai crescendo ao torno da onde, muitas vezes, pode estar sendo frequentado também esse lugar, mas ainda assim não se nota grande diferença na vegetação. Essa vegetação relacionada ao uso do solo, nesse caso específico, ele tem muito do padrão da natureza mesmo, porque não se vê muito a ação do homem aí. Nesse caso, são árvores que crescem naturalmente à beira dos rios, né, onde até por questão legal, né, os agricultores não podem influenciar nessa área, que é uma área de preservação. Então, toda fazenda tem essa área de preservação, que é um crescimento natural, e que é o que a gente está observando aqui, porém, também tem a questão de áreas abandonadas. Então, há muitos anos atrás teve uma influência humana, algo do tipo, e hoje em dia essa área é abandonada e naturalmente vai crescendo ali alguma vegetação. Aqui também, ainda nesse tópico, a gente vê que tem a questão, né, da curva de nível ali, também dá para se notar o maciço naquela região onde estão os edifícios ali no fundo. Mas para ilustrar mesmo nessa questão de como é usado a vegetação. E a gente passa para o ponto que fala sobre edifícios, estruturas e objetos. Aqui a gente tem a presença de uma granja, né? Aí aqui também dá para notar um barracão aqui com a presença das máquinas, né? Aqui um campo já feito colheita. Aqui as casas mais antigas da região ali, que é dentro da fazenda Bulli. Essa foto a gente tirou de longe, a gente precisou tirar de longe, né? Que a gente não conseguiu ter acesso lá dentro. Aí aqui a gente já vê uma produção maior de café, né? Tem essa estrutura, esse edifício em madeira. Aqui também uma outra construção que é próxima de uma igrejinha que eu já passei aqui a imagem. Aí aqui a gente também tem esse elemento aqui, esse objeto aqui, que é o orelhão, né? Que também é algo a se levar em consideração quando a gente está observando essas estradas, né? Como que essas pessoas se comunicam, né? O que tem presente ali que já foi usado ou se é usado até hoje. Aqui também tem esse ponto de ônibus, que parece ser um ponto de ônibus aqui. Aqui uma caixa, né? Parece ser uma caixa d'água. E aqui, esse ponto de parada, né, de apoio aos ciclistas. Durante o caminho, durante
o trajeto da estrada do Bulli, a gente vê várias dessas placas de APO, né? Que é Bike da Fran. Então, tem muitas dessas espalhadas para orientar os ciclistas e ter esses pontos, né? Tem aqui a lanchonete rural, tem aqui essa bicicleta aqui, que eu achei muito legal ter esse elemento aqui na imagem. E aqui, né, outra máquina de uso, que a gente encontrou também muitas máquinas bem maiores que essas, no caminho lá da estrada do Bulli, que inclusive a gente não conseguia nem passar pela estrada. Era tão grande o equipamento deles que a gente tinha que desviar, né, por fora da estrada. Pode falar, Rodrigo, sobre esse tópico. Acho que a Helena abordou bastante essa questão, porque tem bastante registro dessa parte, mas especificamente aborda os tipos de edifícios, construções e objetos que foram construídos pelo homem, então, como casa, pontes, represas, moinhos, estruturas, pode ser até comercial ali, que a gente viu uma pequena venda, né? E isso reflete na atividade histórica e nos costumes e gostos das pessoas que construíram. Aí a gente tem a presença de aglomerados também, né? Aqui é um exemplo também dentro da fazenda Bulli, que seriam, né, essas... que existe certo padrão também aqui, a gente pode ver, mas que existe um conjunto de elementos organizados também. Essa só é uma foto, né? Tá. Essa questão dos aglomerados é bem interessante, porque ela vai falar sobre as características que ressaltam algumas específicas tradições sociais, climáticas, de influência cultural ou natural das pessoas que viviam ali, né? E o que é interessante até nessa imagem é que elas podem indicar como as gerações anteriores elas se organizavam nas suas propriedades, como as tecnologias elas evoluem ao longo do tempo e como isso está ligado, né? Então a gente vê nessas duas aí casas que são feitas por gerações passadas, tradicionais ali, com alguns padrões mais tradicionais, porém elas se moldam com uma evolução do que é necessário para hoje. Então a gente consegue ver nesses aglomerados toda essa influência cultural também. O 10º elemento, né, de sítios arqueológicos. Então, a gente tirou foto dessa igreja, que, na verdade, ela se enquadra como ruína também, mas que pode ser usado como um sítio arqueológico, né, para estudos ali dessa região. Você não passa por essa igreja e consegue ver ela claramente. Ela é coberta, né, pela mata florestal. Então, só se você descer e realmente for especificamente para ver aquilo ali, que você não consegue identificar que ela está presente naquele lugar, caso você já não tenha alguma informação ou se você não estiver explorando o lugar realmente. E aqui a gente tem a presença de um poço, né, que faz a gente pensar se nessa região, né, que tem esse poço em ruína, que está abandonado, que não está em uso, se existia também uma residência ali, alguma coisa assim, nesse sentido, né? Então, é bem legal essa parte também de ruínas dentro da estrada. Essa questão dos sítios arqueológicos, num conceito geral, são locais e atividades de ocupação que foram marcados através do tempo. Então, no caso aqui, são atividades históricas, mas tem alguns outros casos específicos, pode ser até atividades pré-históricas, né? Mas no caso aqui, seria históricas. E, como a Helena muito bem falou, elas são ruínas e, às vezes, pode ser que ela não é tão fácil de encontrar. No caso ali da igreja, então, ela não está aparente na estrada. A gente tem que entrar no meio do mato para a gente encontrar essas ruínas e que elas
marcam o uso passado da terra. Então, foi uma construção significativa que, por algum motivo ali, ela foi abandonada e cresceu, então, a vegetação natural em volta. Então, a gente tem que acabar desvendando um pouquinho ali para chegar até a igreja. E mesmo sendo tão presente no passado, a gente nota essas características da atualidade, né? Então, tem vários desenhos, pichações dentro dessa estrutura da igreja, que é muito interessante notar isso. Então, esse lugar é frequentado, né, por quem passa por ali, e inclusive produzem alguma arte ou fazem alguma atividade nesse lugar. E aí a gente passa para os elementos de pequena escala, que é o último tópico a se levar em consideração para esses estudos dessas estradas históricas. Então, aqui a gente tem a placa, né, do marco das quatro fronteiras municipais, que está presente nesse lugar, né, que é o ponto onde se juntam, né, que se entrepassam a cidade de Londrina, Cambé, Arapongas e Rolândia. Aqui a gente tem também a presença dessa placa na entrada, né, da Vila Regina, no patrimônio Regina, com a placa do governo Álvaro Dias, e aqui, como eu tinha mostrado, né, falado antes, que tem muitas dessas placas de apoio ao ciclista. Então, aqui vocês já conseguem ver uma delas. Aí, mais uma, né, 5 quilômetros, né, 5,9 quilômetros. E aqui esses elementos que a gente trouxe para mostrar para vocês. Esses elementos de pequena escala, então, no conceito geral, eles são elementos que estão presentes na história, na paisagem rural, perdão, porém eles não têm um significado muito ativo, né, de uso. Porém, ele pode ser usado como uma marca de atividade histórica. Por exemplo, a placa. A placa não tem muito significado de ter uma placa no meio de uma estrada rural, mas ela tem ali um conceito de uma atividade histórica que vai estar presente ao longo dos anos. Até ficou a questão, né, na nossa cabeça, por que essa placa não é de grande importância, né? Que, na verdade, ela não é exatamente necessária para a gente se localizar que ali é o ponto onde se cruzam essas cidades. Então, por isso que ela é um elemento de pequena escala também. E aí, eu passo a palavra agora para o Tatal, o nosso orientador, que, na verdade, é o Marco Antônio, para dar algumas considerações sobre esse trabalho. Bem, então volto a dar boa tarde a todo mundo. Né? E esta apresentação sobre um projeto de pesquisa é uma das primeiras disseminações dos resultados do trabalho acadêmico em torno da historicidade de uma estrada rural aqui do norte do Paraná. Como eles deixaram bem claro, geralmente a tradição acadêmica dos estudos sobre estradas históricas se atém às estradas coloniais. Porém, devido ao impacto da história regional, outras estradas mais locais, entraram então dentro do campo dessa investigação dos caminhos e das estradas. A Estrada do Bule é um desses casos. Né? Ela é característica aqui do norte do Paraná, uma área que é de penetração recente, né? Então estamos falando dos anos 30, do final dos anos 20 para cá, né? E ela, então, teve uma multiplicidade dos seus usos. Se, em princípio, ela servia para escoar a produção de café, ela passou, como foi visto aí, a ter usos turísticos, usos religiosos, usos de exigências da modernidade, como o preparo físico, né? Essa questão do ciclismo, não apenas o ciclismo como turismo, mas o ciclismo como prática esportiva ou o ciclismo como uma atividade também de exercício físico.
Então, para a gente é muito importante esse tipo de investigação e é importante que a gente esteja formando novas gerações de historiadores que, a partir deste objeto, podem pensar novos objetos em torno aí da penetração aqui no norte do Paraná. Então, é fundamental esse trabalho que os alunos desenvolvem e foi muito interessante como eles nos apresentaram. Então, eu agradeço a todos os que nos assistiram e, mais especificamente, aos meus alunos que apresentaram, então, as suas considerações sobre o projeto do qual eles fazem parte. Então, muito obrigado a todos e boa tarde, bom final de semana.